boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Esta noite com a participação do Carlos, que vai responder perguntas para a gente sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Então vamos iniciar elevando nossos corações ao alto, pedindo a Deus que esteja conosco nesta noite e pedindo que todos possam se beneficiar desses esclarecimentos e pedindo também as bênçãos de Deus para todos nós que estamos aqui juntos, para todas as famílias, para todas as pessoas que estão sintonizadas nesta live. Só um minuto aqui, vou chamar o Carlos para ver se o Carlos já está online. Um instante. Aqui, ó, Carlos. Só um minutinho, gente. Aguardando a Carlos entrar. Você convidou? Uhum. Parece que tem algum problema com a conexão com o Carlos. Vamos tentar de novo. Estranho, não tá aparecendo, não. Gente, Tem que sair e entrar de novo. Não. gente, talvez nós vamos ter que tentar novamente. Se não der Não certo tem jeito aqui. de convidar, não. Nós vamos ter que reiniciar. Carlos, você se estiver vendo aí, dá um alô pra gente. A gente enviou o convite para você. Não está aparecendo nem pra... Está falando que ele não conseguiu participar. Aí, vamos ver de novo. Talvez tenha que reiniciar. Não, vai dar certo agora. Oi, Carlos. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Estou joia, graças a Deus. Tranquilo. Preparado para começar? Uai, estou preparado, estamos respirando fundo aqui. Então, vamos lá começar aqui, então, com as perguntas sobre o Evangelho. Algumas perguntas aqui sobre o Evangelho. Uma vez, Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Então, a pergunta seria, existe algum mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas através de sofrimentos voluntários? Uma vez que Jesus disse que são bem-aventurados quem estiver aflito, e isso faz algum sentido, procurar o sofrimento? Quando há uma má interpretação das obras do Cristo, até parece que faz um sentido. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver e nos trazer vibrações para que nós possamos entender melhor o seu Evangelho. É necessário que a gente busque entender o próprio Cristo para buscarmos entender o seu Evangelho. Aquela pessoa, né? Aquele indivíduo, como foi Jesus, que sempre pregou o amor, ele não só pregou, mas como todas as atitudes dele foi de amor, de paz e de benevolência, ele jamais poderia estar pregando a aflição, a dor, alguma coisa que nos constrangesse. Assim, toda a sua trajetória foi no bem. Toda a sua trajetória foi aliviando a dor. Ele, em nenhum momento, ele causou mais dor ou mais angústia em quem quer que seja que estivesse envolvendo com ele, a não ser os fariseus que sempre o cercavam para o tentar e para tentar quebrar aquela que seria a sua força, né? Que é a força do amor. E
E eles temiam perder o poder naquela época, como temem perder o poder hoje ainda. Então, quando a gente vislumbra esse Jesus, qualquer coisa que a gente volta para as suas leis, né? Para a sua fala, e queira entendê-la de maneira diferente, ela já traz aí um contrassenso. Porque bem-aventurados os aflitos, o que é ser um aflito? O que Jesus quis dizer com essa aflição? Alguns evangelhos, alguns tradutores, por aflito, eles trouxeram bem-aventurados que choram, não os aflitos. Outros já trazem bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Se nós olharmos as bem-aventuranças, a bem-aventurança que traz o consolo, porque a outra ele promete a terra, o reino dos céus, a terra para os mansos, e assim sucessivamente. Mas quando ele fala em consolo, ele fala nos aflitos. Então, quem seriam esses aflitos? Os que sofrem, os que estão sofrendo. Sofrem. São os que ele veio resgatar. Eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, né? Não foi essa a fala dele? Sim, E ele procurou sim. estar com todos, cercando de todos e aliviando as dores. E quando ele nos promete outro consolador, ele nos promete outro consolador, porque ele se colocava na condição de um consolador. Aquele que consola, aquele que nos traz luz, aquele que nos traz esperança, ele vem nos trazer paz, trabalho sim, mas não trabalho como nós entendemos, né? Então, é a aflição que Jesus vem nos trazer, a aflição daquele que quer melhorar, daquele que se enxerga e percebe as suas mazelas, os seus vícios, e está aflito por mudança. É esse que é o bem-aventurado. Então, aquele que acha que se eu aumentar o meu sofrimento, eu vou estar mais próximo de Deus, mas que sofrimento que eu estou aumentando? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, não se referia, o Kardec vai falar que não referia aos que sofrem geral, porque todos aqueles desse mundo sofrem. Então, esses bem-aventurados seriam para todas as pessoas que estão na Terra, são bem-aventurados, porque todos sofrem. Ou você conhece alguém que não sofre? Não conheço, né? E cada vez mais a gente sofre mais, né? Mas tem uns que Eu se autoflagelam, né? Não tem algumas pessoas que se flagelam mesmo, que dentro tem de uma algum. cultura dentro de uma cultura religiosa que nós íamos trazendo, porque se você voltar às religiões do passado, era dado em holocaustos, né? As vidas humanas, depois isso foi passando para animais, e depois as oferendas foram mudando as oferendas. Mas aí veio o silício, né? Ou então eu tenho que castigar meu corpo em função dos meus pecados. Eu pequei, então eu tenho que castigar meu corpo. O seu corpo é responsável pelos seus pecados, pelos seus erros? Nós Não, atribuímos a responsabilidade de uma batida ao carro, né? O carro que quis bater. Então, assim, não é o condutor. Quem é que conduz o nosso corpo? É o Espírito. Somos nós mesmos que somos o Espírito que conduzimos o nosso corpo. Então, assim, no Evangelho diz o seguinte: poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino dos céus. E aí nós podemos entender com Jesus. O que Jesus nos aconselhou? Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. De vez em quando eu converso com Jesus, mas por que você deixava essa cruz para trás, né? Para que pegar essa cruz? E o que é essa cruz? O que ele quis dizer? Tome essa cruz. A cruz já são as nossas várias reencarnações, a nossa cultura, o nosso consciente, o nosso inconsciente, é tudo que nós já vivemos. São todos os compromissos que nós já adquirimos. Então, se eu tenho uma cruz pesada, ou a minha cruz é leve, eu não preciso eu vou ter que aumentar o peso nela, porque está muito leve, eu preciso de aumentar, porque senão não vou seguir Jesus? Foi isso que ele falou para nós? Não. Tome a sua cruz.
Então, Cada um assim, tem a sua, né, Carlos? Cada um tem a sua, ou seja, cada um tem os seus próprios problemas, a sua própria vivência, né? As coisas que precisa ressarcir, reajustar. Agora, você quer fazer algo mais? Isso é muito bom, vamos fazer algo mais. Não esqueça a sua cruz, que muitas vezes a gente faz algo mais e abandona a nossa cruz. Abandona o lar, abandona um trabalho, abandona isso, aquilo outro, em detrimento, porque senão eu vou fazer mais, né? Então, eu vou ajudar lá fora e esqueço aqui dentro. Tem que ter muito cuidado. Dá para fazer um pouco mais? Dá. Se nós pudermos fazer um pouco mais, vamos fazer. E esse um pouco mais não é em malefício ao nosso corpo. Muito pelo contrário, nós temos que cuidar do nosso corpo. Ele é a primeira ferramenta que o Pai nos dá e nós somos responsáveis por ela. Nós devemos devolver, nós vamos devolver ela no momento. Em que condições nós vamos devolver? Não é isso? Nós vamos devolver do pó do qual voltamos. Então, qual é a condição? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora, nós devemos trabalhar em prol do outro. O Filho do Homem não veio para ser servido, sim para servir. Então, nós devemos servir. Então, nós temos que trabalhar o nosso dia a dia no processo de servir e não de ser servido. Agora, esse trabalho, se você der alguns exemplos, como é o caso do Chico Xavier, trabalhava até altas horas da noite, depois ia para o trabalho material e o trabalho não trouxe nenhum prejuízo. Ele já desencarnou já em função da idade, né? Que já é um processo natural. Você estava falando aí aquela passagem que Jesus fala para alguém, né? Para aquele que disse que era bom, que queria seguir ele. Aí ele falou: se você quer me seguir, abandona tudo que você tem, deixa tudo e me segue. Não teve uma passagem Não, assim? são passagens diferentes, né? Aí é do jovem rico. Essa é outra. É outra Essa passagem. é Nos conselhos finais, ela falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Para o jovem, aí a gente tem que entender o contexto. Quando ele estava nesse contexto, eu não recordo aqui com toda a parábola que eu ele também. estava pregando, aí chega o jovem rico e começa a perguntar o que precisa fazer para ganhar o reino dos céus, né? Aí o que você lê na lei? Não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe, etc. Bom, faze isso e viverás. Aí eu falo: mas o que mais, né? Eu falo: olha, vende tudo e siga-me. Porque o outro processo, que é o mais pesado, é desapega. Desapega, né? Eu te Desapega. perguntei porque saiu aqui em casa, saiu essa passagem no nosso culto do Evangelho, saiu isso, e a gente estava conversando sobre isso, porque essa questão assim de desapegar completamente é um pouco complicada, né? Porque às vezes se você larga tudo, você vai ser um fardo para outro, concorda? Porque se Pois é, você mas esse é o contexto que Jesus quis dizer? Será que Jesus falou o seguinte: seja irresponsável, abandona tudo? Precisa de medir muitas palavras, porque, veja, se você veio com os bens, você tem que lembrar que bom só Deus é. Bom, então, os bens pertencem a Deus, Ele é que é o dispensário. Se você tem muito, será que é só para gozo seu? Ou você tem uma responsabilidade com esses bens? Então, tem uma isso começa. responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade. Bom, então eu não quero assumir essa responsabilidade, eu vou dar tudo e vou viver de esmola. Bom, Pois então eu não é. assumi. Cadê a minha cruz? Eu deixei ela, abandonei e outra. Eu acho que seria o mesmo tipo de erro de interpretação, né? Que é a pessoa que acha que o aflito tem que sofrer, seria a mesma coisa de você achar que se você abandonar tudo e seguir a Deus, você não precisa fazer mais nada, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Uma interpretação ao pé da letra errônea, eu acho. Exatamente. Por isso que Paulo já afirmava, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então é o seguinte: não dá para nós percebermos ao pé da letra, buscarmos ao pé da letra. Nós precisamos de compreender a figura de Jesus. Na figura de Jesus, então vamos ver o seu evangelho. Porque o seu evangelho, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Porque O você está me vendo, né? evangelho, não é porque tem hora que a imagem congela, mas tudo bem. O evangelho, nós temos que lembrar que
o único que escreveu, assim, não no mesmo momento, né? Jesus estava falando, ele estava escrevendo, mas depois de alguns momentos, depois de um dia, 2 dias, 3 dias, foi Mateus. Então, todos escutavam, e Mateus depois ia e narrava. Mas Mateus, principalmente os outros evangelistas, como foi o João viveu com Jesus, ele tinha 17 anos. Né? Quando ele foi escrever o Evangelho, ele estava praticamente com 70. Como se você percebe que o Evangelho de João ele é totalmente diferente dos outros evangelhos. É um evangelho muito mais, eu diria, mais psicografado, né? Que uns falam que ele é mais esotérico, né? Ele tem uma linguagem diferente. Marcos e Lucas, Marcos é sobrinho de Pedro. Então, foi ouvindo de Pedro e de outros e foi escrevendo. Lucas fez uma pesquisa mais ampla, conviveu com Maria ali e tudo. Então, Lucas conheceu um pouco de Jesus no início, né? Por isso que ele traz algumas notícias de Jesus criança. Então, assim, cada evangelista tem uma participação na construção do evangelho. E qual foi a palavra? Os termos que o Jesus usava na época eram aramaico, era uma língua pobre, de sentido. Então, tem toda essa construção. Por isso que é importante a gente observar o seguinte: as atitudes do Cristo. São sempre atitudes, ele mesmo não buscou, porque senão ele teria que supliciar ele. Ele não fez isso. Verdade, A mensagem da cruz, ela é mais importante, sim, esse sofrimento, né, da cruz. Gente, quem vocês estiverem assistindo essa live aí, dá um retorno para a gente se a transmissão tá boa, se a imagem tá boa, porque, Carlos, você falou de mim, agora a sua que também está de vez em quando está congelando. Porque se qualquer coisa eu peço para o Bruno mexer em alguma coisa aqui para mim. Se quem estiver assistindo aí, dá um retorno aí. Quando eu estou falando, eu não estou percebendo que a minha imagem está congelando. A sua, sim. Então, para mim, a minha está normal, a sua que não está. Então, eu estou achando que pode ter alguma. Para quem está assistindo, às vezes nós dois estamos esquisitos aí na. Então, o Marquinhos está falando que está ótimo, então vamos seguir. Então tá. Então tá bom. Então vamos continuar. A segunda pergunta é assim: por que é necessário o esquecimento do passado? Por que essa questão que quando a gente reencarna, é necessário a gente esquecer de tudo? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente as que estão chegando, né, nessas lives, e que parece, Carlos, que a maioria, talvez, assim, das pessoas que andam assistindo essas lives não são espíritas, são pessoal assim, que está chegando novo. Então, muita gente não entende a razão de ter que esquecer, porque, segundo alguns, não seria mais útil se a pessoa se lembrasse da razão daquele sofrimento. Então, ela não se sentiria injustiçada se ela conseguisse lembrar que aquilo que está acontecendo foi uma coisa que aconteceu no passado. Então, porque ela está passando por aquela situação dolorosa. O que você pode comentar a esse respeito? Antes de comentar a pergunta, eu só queria falar para o Marquinhos que ele não vai para o céu assim mesmo, não. Né? Não sei se você viu aí que ele falou. Não vi. O que ele falou? Vamos lá. Ele falou que nós estamos lindos. Não adianta, não. Agora já pensou, Mônica, se nós sabemos que nós reencarnamos em grupo, mesmo que não é só consanguíneo. Nós hoje estamos trabalhando numa mesma casa porque nós temos compromisso um com o outro. E já pensou que se nessa fala aqui eu percebo em você que fez algum mal, ou você fez algum mal para mim, ou eu fiz algum mal para você em encarnações passadas? Como é que nós estaríamos trocando as nossas ideias? Ou nós estaríamos já julgando um ao outro? A pessoa, se você com seu filho, com sua filha, percebesse que ali há uma pessoa que fez mal para você, ou vice-versa, como é que seria essa relação? Nós estamos tão prontos assim a perdoar a esse ponto de convivermos com o nosso... A maioria de nós não está, não. Se Deus julgou conveniente,
se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, só por aí já é complicado a gente questionar, porque é questionar a sabedoria de Deus. Tá? Mas nós devemos assim mesmo questionar, porque é questionando que nós vamos fazendo as nossas reflexões e vamos aumentando a nossa capacidade de entendimento. Por que Deus, então, lançou esse véu? Para que a gente pudéssemos começar sem esse antagonismo do passado, para a gente tentar reconciliar. Esse é o trabalho das várias reencarnações, porque nós precisamos de crescermos, de aperfeiçoarmos, de melhorarmos, de nos libertarmos. É isso? Esse trabalho todo é um processo de aquisição. Nós vamos adquirindo muita coisa boa nesse processo de evolução, que são as condições morais, a ética, nós vamos aprendendo e desenvolvendo. Mas no meio do caminho, nós vamos atropelando muitas pessoas, porque nós estamos desenvolvendo o nosso ego, é o nosso egocentrismo, é o nosso egoísmo. Então, nós vamos naquela fase que a gente percebe isso muito claro nas crianças, né? Naquela fase que a criança quer tudo para ela, quer tudo dela. É uma fase que ela está revivendo o seu desenvolvimento. Depois ela vai compreendendo, alguns vão compreendendo e passa a dividir as coisas. Tem alguns que não compreendem isso e não quer dividir nunca, né? Mas tem alguns que ele vai crescendo, vai elaborando o ritmo de vida, então ele vai favorecendo e vai abrindo espaço para uma troca. Nesse processo, quantos antagonismo ou mesmo inimigo nós adquirimos? Nós adquirimos vários inimigos e hoje nós estamos aqui para reconciliar com esses inimigos. Reconciliar enquanto está a caminho. Já acelerou o mestre. E a reencarnação, então, ela tem múltiplas utilidades, né? Então, a sapiência de Deus, ela vai muito acima daquilo que nós podemos imaginar. Então, por outro lado, a nossa consciência, ela nos traz a perceber a nossa consciência, perceber as nossas tendências. E pelas nossas tendências, nós vamos percebendo o que é que nós fomos, o que é que nós realizamos no passado. Qual tipo de vida? Quais são as pessoas que nós nos relacionamos? Se nós começarmos a prestar atenção e prestarmos atenção na nossa consciência, nós vamos perceber, então, o que nós fizemos. Quais são aquele irmão que eu dou mais certo e aquele irmão que eu tenho, mas que, assim, convivo, mas não é com tanta amizade como aquele outro. Isso no consanguíneo, isso nós vamos viver no nosso trabalho profissional, isso nós vamos viver na casa espírita ou em qualquer outra religião. Por que nós não damos bem com um e não damos bem com o outro? Será que é a primeira vez que nós nos encontramos? Antipatia gratuita, né? Ou simpatia instantânea, né? Tem muito, né? As pessoas falam assim, meu anjo não bateu com a pessoa, né? Nossa, não bateu o anjo da guarda. Não bateu. Será por quê, hein? Será que é porque nós já cutucamos um outro no passado e agora, peraí, aquela coisa não foi resolvida, estamos aqui. Quando é uma passagem rápida, é porque a coisa era pequena e tinha que caminhar mesmo. Mas e quando é no mesmo lar? Ixi, aí é complicado. Aí é complicado. E aí nós vamos trabalhando isso aí. Então, é necessário o esquecimento do passado. Nós não teríamos como evoluir se nós soubéssemos o que nós já fizemos. E também, né, cara, o sentimento de culpa ia ser tão grande, né? Que ia dar muito transtorno psicológico, né? A pessoa fica meio doida dependendo do que ela lembrasse. Pois é. Aí que nós já temos muito transtorno psicológico, aí eles seriam mais ainda, né? Não ia dar certo. Carlos, aqui, ó, essa pergunta é interessante, assim. Por que a doutrina espírita considera que ela é aquele consolador prometido? Porque o espiritismo, até o Bruno fez essa pergunta no Instagram. Por que o espiritismo é considerado, né, pela doutrina como esse consolador prometido que Jesus se referia? Alguns acham que é pretensão, assim, dos espíritos, essa afirmação. Vamos comentar sobre isso. Eu sou meio...
Alguns acham que é o espiritismo pernicioso porque não estudaram, não leram o espiritismo, não conhecem o espiritismo e fica na periferia julgando. É um hábito que nós temos, e o Marquinhos, eu gostaria de elogiar o Marquinhos em público, que ele foi muito feliz, foi uma excelente palestra a de terça-feira, e eu acredito que todos devem voltar a essa palestra e percebermos que o nosso grande trabalho é o de libertação. Tá? E quando nós trabalhamos pela libertação, nós vamos deixando esses preconceitos, esses conceitos, né, que a gente vem arraigados de outras encarnações e da cultura que nos envolve hoje, e passamos a perceber as coisas, estudarmos e interpretar com razão. Porque a promessa é do Cristo, né? Eu vos enviarei outro Consolador. Por isso que eu afirmei lá na primeira pergunta. Quem promete enviar outro é porque já tem um. E quem era o Consolador naquele momento? Era Nós tínhamos Jesus. um outro Consolador? Qual era o papel de Jesus? Aquele que vem nos libertar, ele também vem nos consolar, porque não há como libertar sem consolar, sem mostrar quem nós somos. E Jesus já começou essa tarefa, mas ele afirmou, olha, vocês estão em condições de ouvir tudo? Se vós guardar meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, e a fim de que permaneça convosco, que é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Isso está lá em João, capítulo 14. Aí, nós vamos pegar no próprio Evangelho, o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Então, veja, quem está presidindo a instituição do advento do Espiritismo? O Espírito de verdade. Quem que o Cristo prometeu que vai enviar? Não foi o Espírito de verdade? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Eu vou enviar outro Consolador. Que é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ele vem chamar a atenção dos homens à observação da lei e ensina todas as coisas. Todas as coisas, aquilo que no primeiro momento que Jesus falou, eu não podia falar tudo. Por que eu não podia falar tudo? Porque nós não tínhamos maturidade para compreender, como até nesse momento, alguns, e mesmo nós temos dificuldade para entender algumas passagens do Cristo, naquela época, então, muito mais difícil. Não é isso? Então, chama a observação da lei. Então, qual é o papel do Espiritismo? Não é de aprofundar nessas leis, em fazendo compreender o que o Cristo disse e suas palavras. Então, o Espiritismo está, pela própria palavra do Espírito da Verdade, vem cumprindo essa missão. Então, não é o Espiritismo, não é Kardec que assumiu, falou assim, não, o Espiritismo é a revelação, é a terceira revelação, é o Cristo Consolador, é o outro Consolador. É o próprio Espírito da Verdade que vem nas suas mensagens, que ele vem lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está lá intitulado O Consolador. O Espírito da Verdade traz uma mensagem. Que mensagem é essa? Vem outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Então, veja, é o Espírito da Verdade que vem trazendo uma mensagem e chamando a atenção. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então, não é só aquela personalidade que está promovendo o Espiritismo ao Consolador prometido. É o próprio Espírito da Verdade, que é a promessa do Cristo, que vem trazendo, que é o Consolador. Porque ele vem dissipar a doutrina, não é que ela tenha pretensão, mas todo aquele que buscar na doutrina os ensinamentos do Cristo,
vai compreender e vai libertando pouco a pouco dos seus vícios, né? Da sua natureza material e buscando viver realmente o reino dos céus. Então, Carlos, você está já claro, né? explicando isso, tem essa questão aqui também que pergunta quem seria esse Espírito da Verdade que sempre aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. É o próprio Jesus Cristo? Bom, por mais que as pessoas vão questionar, se você percebeu a linguagem naquele texto antes, você vai ver que a linguagem é uma linguagem do Cristo. Tá? No capítulo 16, do mesmo evangelista, o João, Tá Jesus travado? diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, tá? Ele vos relembrará e ensinar tudo aquilo que eu não pude falar. Então, Jesus disse no capítulo 12 lá do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, que ainda nós não tínhamos condições de suportar tudo que ele tinha para dizer. Será que hoje nós já temos condições de suportar? Muita coisa que a própria doutrina revela, muita gente ainda não suporta e acha que aí a coisa não é bem por aí. Porque o grande, vamos dizer, mérito da doutrina é que ela levanta as lápides, né? Não há morte mais. Então, quando ela levanta as lápides e demonstra que não há morte, tá? Ontem a Rosa falou uma frase fantástica, né? A morte existe para o pecado e não para o pecador. Uhum. Matar o pecado e não o pecador. Então, a morte não existe. Nós percebemos aí na fala de Jesus. E ele diz o seguinte no Evangelho: venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. E isso é uma mensagem do Espírito da Verdade que está lá no Consolador. Venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo como outrora, a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Isso é uma mensagem do Espírito de Verdade. Essa mensagem não está muito próxima à mensagem do Cristo? Uhum. Muito mesmo. Isso aí que você falou é como se fosse ele mesmo falando, né? Ele só mudou o nome, né? Uhum. Então, assim, numa pesquisa, numa revista espírita de dezembro de 1864, há uma mensagem também do Espírito de Verdade, onde ele se faz a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. Ele diz o seguinte: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Então, olha a mensagem do Espírito da Verdade. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhe eu há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas, veio torná-las compreendidas. Então, há uma mensagem do Espírito de Verdade na revista dezembro de 1864, que vem que Jesus vem falando do trabalho que ele fez e do trabalho que ele está dando continuidade agora. Que ele é o único consolador. Carlos, eu não estou te ouvindo agora. Eu não escutei. Rosa, atende o seu telefone, que o pessoal está ligando para mim. Então é por isso que deu interferência aqui.
Hã? Oi, oi. Ficou muito Tava, baixo mesmo, eu também não estou te ouvindo, não. deu uma interferência. Vamos ver aqui se. Ó, tá- o Marquinhos está falando que está ok, mas eu não estou te ouvindo, não. Não, mas ele tá falando que tá ok porque alguém falou que estava travado, não é da agora, não. Marquinhos, se estiver ouvindo, tá ok aí? Ó, você tá ouvindo a Não é o gente? som do seu, não? Não, agora o seu voltou para mim. Faz assim, vamos Voltou? fechar a Então Bíblia. dá uma olhada se o seu som está normal, que o seu. Ué, É aquela coisa, quando a pessoa recebe uma ligação, trava tudo, parece. Aconteceu com o meu também. espere um pouquinho, gente. E vamos chamar chamar o Carlos de novo. Deu problema aqui. É, acho que deu uma interferência foi no telefone dele. Vou tentar conectar ele de novo. Agora não tá. Será que caiu? Gente, só um instante, porque a conexão com ele caiu. Estou tentando fazer novamente. Estou tentando chamar ele de novo. Não está Não tá aparecendo a não opção de tá chamar. aparecendo a opção de chamar ele. Aí, apareceu agora. Ok? Oi, voltou. Tá ouvindo Voltou? agora? Eu estou ouvindo, bem. Ah, então tá. Então vamos continuar. E, Onde que a e há gente uma, parou? nós paramos lá quando eu li a mensagem que o Kardec trouxe na revista, né? Espírita, de 1864. Eu acho que todos ouviram. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, só para concluir, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que diz o seguinte: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Dessa forma, eu pergunto: quem que é o grande médico das almas? Jesus. Jesus. Então, quem que é o Espírito da verdade? De verdade? É, Jesus. Jesus. Eu acho que ele não deixa dúvida quando É. a gente começa a estudar e observar. Não é que a gente quer ter um privilégio, mas Jesus não combateu religião nenhuma. Ele amou a Aham. todos. E que todos devem fazer. O importante não é. Porque a religiosidade, a Joana de Ângeles diz muito isso, né? Que todos nós carregamos gene de Deus. Então, todos nós temos uma ligação com o Pai. Essa ligação é de pai para filho, não tem como você. Então, a religiosidade, que é a ligação ao Pai, todos carregam. Essa já é natural em todos os homens. A religião, como nós conhecemos, ela faz parte de uma cultura, tá? De um ensino, de você estar em que meio você está. Muitas vezes você nasce num meio e acaba aprendendo, envolvendo com outra religião, ou seguindo a religião da família. Isso é natural nos nossos moldes hoje. Mas nós caminhamos para que todas as religiões compreendam a vida espiritual. Nós vamos ver a fala de alguns pastores, alguns padres, que eles já estão começando a se abrir para uma nova realidade. Não tem mais como esconder o reino dos céus, né? Que é o reino de Deus. Não tem mais como ficar aqui buscando o reino de Deus na matéria. Nós temos que buscar o reino de Deus onde ele existe, onde ele há, tá? Que é na mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é para todos. Sim. Carlos, a felicidade não é deste mundo, não? É impossível ser feliz nesse mundo? Olha, o meu reino não é desse mundo. O que você acha?
E a felicidade plena é muito difícil de ser alcançada no mundo de provas e expiações, né? Se a gente tiver o mínimo de sensibilidade, a gente nunca vai estar pleno, porque sempre vai ter alguém que você gosta, que você vê, que você em algum lugar que não está bem. Então, você ser completamente feliz, só pelo simples fato de a gente viver nesse planeta, eu acho complicado. Mas então eu acho que quando a pessoa, às vezes, a questão da felicidade, às vezes muitos entendem por viver momentos de alegria sem se sentir culpado. Essa máxima do Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo, ela é compreendida como a mesma afirmativa do mestre, né? O meu reino não é desse mundo. Como nós compreendemos a felicidade, ela realmente não é desse mundo, né? Porque nós achamos que a felicidade está nos bens materiais, nos prazeres materiais. Né? Quando você falou aí, nas alegrias, né? Se nós buscamos a felicidade nesses momentos, então nós vamos viver momentos felizes. E que eles, muitas vezes, nos deixam vazio depois. Quando nós buscamos a felicidade no reino de Deus, tá? Que é nas coisas espirituais, ela nos causa um momento de êxtase, e esse êxtase ele perdura por mais tempo. Então, é diferente. Então, o problema aí é de compreensão. Primeiro, o que é felicidade? Onde buscar a felicidade? Porque se eu acho que a felicidade é ter posse, será que as pessoas que têm posse, elas são felizes? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí, aquela primeira pergunta. Problema que está lá no Evangelho, quando nós analisamos os bem-aventurados aflitos. Problema todos têm. Por que todos têm? Porque todos nós vivemos num planeta de prova e de expiação. Se todos nós vivemos nesse planeta, é porque nós temos problema. Nós temos karma a ser resgatado, né? Nós temos Um passado, né, que nos condena. Nosso passado nos condena, nós temos um passado para ser corrigido, para ser refeito. Então, não tem como você falar assim, não, eu vou conquistar a felicidade. Bom, eu posso trabalhar para conquistar essa felicidade? Sim. Passo a passo, na medida que eu entendo o meu projeto de vida, na medida que eu me estabeleço dentro dele, que eu vou trabalhando dentro das minhas conquistas pessoais, conquistas espirituais, não materiais, eu vou sendo um pouco mais feliz. A felicidade plena é a liberdade plena que o Marquinhos pregou, que ele exemplificou, que ele ilustrou. O dia que nós conquistarmos a liberdade plena, nós também conquistaremos a felicidade plena. Mas até lá, nós podemos viver momentos felizes. E tomara que esses momentos felizes, eles não sejam ilusórios, né? Porque ele está preso à matéria. Então, aquilo que é da matéria, ele é ilusório. Por isso que Jesus afirmou, não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a um e aborrece ao outro. Então, essa busca da felicidade, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O mais vos se dará por acréscimo. Tá? Então, essa compreensão da mensagem do Cristo é que vai nos aproximar da felicidade e que vai nos aproximar da libertação. A gente sempre que recebe uma mensagem assim da equipe espiritual, assim, quando tem alguma orientação, seja para o grupo ou seja individual, a gente sempre ouve falar na necessidade de manter o padrão vibratório elevado, de não se deixar abater pelos problemas, estar sempre com bom ânimo, né? Então, assim, eu acredito assim, que existe, às vezes, assim, entre as pessoas espíritas, não tô generalizando, mas muitos têm aquela coisa assim de se você não tiver muito assim, se você não tiver só assim, algumas pessoas cultivam mesmo aquela coisa do sofrimento assim e não parece que para você ser um bom espírita você não pode ter esses momentos plenos e felizes.
Mas eu penso que não. O que você acha disso, assim? Porque eu acredito também que se você tiver sabe, pensar positivo, se você estiver bem, as coisas parecem que também ficam melhores, você não acha? Em quem que traz uma boa notícia, chega triste. Então, dizem que Jesus era infeliz, era triste, é porque não compreende a figura de Jesus. Não é isso? Ninguém que traz uma boa notícia, uma boa nova, vem e traz uma luz, e a luz se resplandeceu, nas palavras de Emmanuel, sobre a terra. Então, quem traz a luz traz a felicidade, traz a alegria, traz a harmonia. Não essa felicidade que nós entendemos, essa alegria que nós entendemos, que é tudo, tá? Sem muita conexão. Então, assim, você deve ser espírita, ou você deve ser católico ou protestante, qualquer religioso, com alegria, porque você está envolvendo com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não trazem alegria. Bom, eu tenho dificuldade, eu tenho desafios a ser vencido. O Cristo tinha desafios a ser vencido. E olha que ele preparou esse desafio. Numa meditação que eu estava fazendo, Jesus, a gente tem história dele, aos 12 anos, depois aos 30. Nesses espaços de 18 anos, o irmão X traz uma história belíssima, onde Jesus, após aquele diálogo dele com os doutores lá da lei da sinagoga, a mãe dele, preocupada, já procura matricular ele na escola lá da sinagoga, que era o lugar por excelência naquela época. Mas Jesus falou, não, mãe, eu já resolvi. Já conversei com meu pai, nesse caso, José, e a partir de amanhã eu vou estar com ele na marcenaria, na carpintaria. Na época não era marcenaria, era carpintaria. E ele, dos 12 aos 18 anos, ele foi feito carpinteiro junto com José, enchendo a sua casa de alegria, de harmonia e de luz, porque ele cantava, trabalhava e sempre estava auxiliando as pessoas. Num determinado momento, ele leva para a casa dele para comer. Maria fica assustada, porque ele leva um dos mais malfeitores daquela região, e todos temiam, e às vezes até a polícia da época procurava prendê-lo, né? E Jesus leva ele para casa para comer, porque naquele momento ele afirmou para Maria que o reino de Deus tinha entrado no seu coração. E ele estava a serviço do Pai. Então, assim, Jesus foi preparando. O trabalho de carpinteiro, se você olhar, é um trabalho pesado, né? Jesus se preparou para o momento da cruz, porque ele já sabia. Quer dizer, diferentemente de nós não compreendemos toda a nossa trajetória nessa encarnação. Mas Jesus, naturalmente, que é um espírito diferente, né? Já é um Cristo, então ele já compreendeu e preparou. Toda a vinda dele foi planejada. Por isso que eu falo, nós precisamos de observar as atitudes, né? A vivência do Cristo para podermos entender a sua mensagem. E aí a gente vai entendendo o seu processo de alegria, de felicidade. Ele teve o primeiro trabalho dele foi numa bodas de casamento, e ele transformou água em vinho. E aí, quando Pedro vai questionar ele, falou, você já percebeu a felicidade de trazer alegria a uma pessoa que você ama? Você sabe o valor disso, Pedro? Qual é o valor de você propiciar a alegria àquelas pessoas que você ama? Isso é muito bom. Isso é muito uma importante. felicidade, né, Carlos? Você já percebeu também que os momentos que a gente fica feliz são aqueles momentos em que a gente consegue proporcionar essa felicidade para alguma pessoa que a gente convive, gosta, ou mesmo até quando você não conhece, se você pode ajudar alguém, não é? É bom, né? Faz bem. Essa é a verdadeira felicidade, quando você consegue ser útil a uma pessoa, quando você consegue fazer uma pessoa se sentir bem, valorizada, tanto que você traz um bem-estar, uma alegria interna. Traz com certeza. É muito gratificante mesmo. Aqui tem, então, vamos para outra, aqui que nosso tempo já está quase acabando. Um homem que se exponha a um perigo iminente para salvar a vida de outro,
mesmo essa pessoa sabendo que nesse momento ela vai estar colocando a própria vida em risco, essa situação imaginária poderia ser considerada suicídio? Porque a pergunta, assim, muitas vezes qualquer coisa que a gente faz, assim, alimentação errada, vícios, a gente está cometendo um suicídio indireto, né? Então, se você se expor a um perigo desse, a um risco de morte para salvar alguém, também teria essa mesma conotação? Seu vizinho pegou o Covid, está quase morrendo. Você deve ajudá-lo ou não? Nem precisa de ser um vizinho, né? Assim, Não, né? mas eu falo porque ele está mais próximo. Você não precisa de deslocar muito distante da sua casa, né? Porque, assim, se a gente fala, as doenças aconteceu lá na China, então não tem problema não, porque está bem longe, né? Mas quando a doença começa a chegar bem próximo e que atinja a nossa família, né? Que atinge um Uhum. amigo, aí a gente começa a perceber de outra forma. Por que disso? Porque nós ainda, infelizmente, nós não vemos a humanidade como irmão, né? E Não. quando você tá se expondo, aí você fez uma pergunta que está lá no capítulo 5 do Evangelho, né, que é o Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho, porque é realmente um assunto que causa muita polêmica. E os Espíritos responderam, né? Qual é a sua intenção? A sua intenção é de abreviar sua vida ou a sua intenção é de realmente ser útil? Uhum. Porque qual é a certeza que você tem de você ajudar uma pessoa contaminada ou uma pessoa que esteja dentro de um perigo iminente, vamos dizer, que vai cair de uma montanha, você ajuda ali com o risco também de cair. Quem Não garante está que você vai afogando, cair? né? Afogando, você pula no mar para salvar e morre junto, Tá? às vezes. Então, assim, a previdência é importante. Né? Você vai salvar uma pessoa que está afogando, você precisa de ter algum conhecimento para você não ir junto. Porque senão, fatalmente, no passado, várias pessoas morreram junto por conta disso. Porque não tem o mínimo de conhecimento, de organização para fazer. Então, a gente deve socorrer. É igual eu citei o exemplo do seu vizinho que está com Covid. Você vai furtar de auxiliar? Não, porque você vai tomar suas precauções, você vai usar uma máscara, você vai usar, se não tem uma luva, usa uma coisa, vai lavar a mão depois e tudo, mas você não pode deixar de dar o socorro ao seu vizinho. É, Porque o egoísmo muitas vezes nos leva, não, eu não vou lá não, porque senão eu vou ser contaminado, eu também vou morrer. Madre Teresa de Calcutá viveu as piores pestes da Índia, socorrendo, pegando aquelas pessoas totalmente doentes, o corpo já quase assim, em estado terrível, pegando, levando para sua instituição, dando banho, cuidando, alimentando. Ela morreu com a idade avançada do coração, nunca pegou nada. Por quê? O que nos garante essa morte? Por isso que os espíritos chamam atenção. Qual é a nossa intenção? Se a sua intenção é de realmente, não, eu não estou querendo viver mais, então eu vou me atirar, vou lá socorrer esses doentes, vou procurar pegar essa doença também, porque aí eu vou morrer e não vou suicidar, uhum, certo? uhum. A Mas se você intenção está que vale, né? intenção aqui vale. E mesmo aqui também, Carlos, assim, muitas dessas coisas, às vezes a pessoa age no impulso, né? É instintivo. Você nem pensa no que está fazendo. Então, o que significa que a humanidade tem esperança, né? Porque tem muita gente que se expõe a esse perigo por outro que nunca nem viu, né? Por alguém que você não conhece. Uhum. Agora, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que ainda era do Rogério, da semana passada, que é do Livro dos Espíritos, sobre o espírito mesmo. Espírito, ele seria sinônimo de inteligência? Espírito é um atributo, a inteligência é um atributo do espírito, né? Ô, Quando Carlos, nós só um estudamos, minutinho. Só para falar que nós temos 5 minutos.
Tá? Tá, Eu não. agora que eu vi. Quando nós estudamos no livro dos Espíritos, né, o princípio inteligente, tá? Nós temos o princípio inteligente, que é o espírito, que vai desenvolvendo e vai se tornar o espírito, né? Quando ele adquire a razão. Então, o princípio inteligente. Então, nós podemos falar que a inteligência é um atributo do espírito, mas em um e outro se confundem, porque o espírito é a parte inteligente da criação. Não quer dizer que é a inteligência de Deus, mas é que dá sentido até à criação, porque nós temos o elemento espiritual e o elemento material. A matéria sem o espírito não é nada. Tá? Ela se torna dispersa no universo. Então, é o espírito que movimenta a matéria, que dá sentido a isso aí. Eu vi essa discussão, algumas discussões na palestra, na live do Rogério, e essa discussão assim de você querer entender o princípio das coisas. E lá atrás, Deus criou ou existe desde o princípio? Olha, tem coisa que a nossa vã inteligência não consegue entender. Não adianta a gente querer ir lá atrás, saber como que Deus começou a criar. Assim, é muita coisa para trás. Nós precisamos de muita... Olha, nós estamos mais distante, em termos de evolução, de um Cristo do que do homem da caverna ou do mundo animal. Nós podemos dizer que o nosso tempo de razão, ele ainda é menor do que o tempo que nós vamos gastar para chegar ao Cristo. Não chegar a Jesus, mas chegarmos à condição dele, em termos de evolução, a condição que nós temos de evoluir. Então, nós ainda temos que adquirir muito, muito conhecimento, nós ainda temos que nos libertar da matéria para alcançarmos esses conhecimentos e para ter uma noção diferente. Então, assim, espírito e inteligência é uma coisa só. E aí eu posso aproveitar essa pergunta para lembrar uma mensagem de Sócrates, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que ele dizia o seguinte: se a vida espiritual é a principal, é a definitiva, não é mais inteligente vivermos com vista a ela? Não é mais inteligente? Mas muito e nós, até hoje, ainda que a inteligência é um atributo nosso, nós somos inteligência por natureza, nós não utilizamos a inteligência porque nós não vivemos ainda com vista à vida espiritual. Nós temos uma dificuldade enorme em aceitarmos a vida espiritual, tá? Aceitarmos e entendermos que ela é o nosso objetivo. Nós estamos caminhando para ela. Não tem outro caminho, né? Aqui nós estamos no estágio que vamos chegar à vida espiritual. E aí, a morte e muitas outras coisas mudam de cenário. Os bens materiais mudam de cenário. Se eu os tenho, eu tenho responsabilidade sobre eles. Ok? Ok. Ô, Carlos, então você pode fazer um encerramento, uma oração, e aí você já encerra, porque vai ter 2 minutos. Gente, fiquem com Deus. Obrigada por todos que estiveram aqui participando. Boa noite a todos. O Carlos vai encerrar. Obrigada, Carlos. Obrigado a você e obrigado a todos que nos ouviram e obrigado principalmente a Jesus, que nós buscamos envolver com todos os nossos irmãos nos 2 planos da vida, para agradecermos ao Mestre querido pelas oportunidades que tem nos oferecido de aprendizagem, de crescimento e por tudo, Senhor. Muito obrigado e que sua paz permaneça em nossos corações. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Tchau.